Minha recuperação emocional no isolamento. Gostaria de ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 8. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 8. Diz assim a leitura: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O que nós pensamos gera emoções e as emoções, esses sentimentos, geram ações. Então, o que nós alimentamos a nossa mente vai determinar, de fato, o que nós faremos. Se nessa crise eu alimento a minha mente com notícias apenas negativas, com os fake news que eu recebo no meu WhatsApp, com a mídia apenas, a minha tendência nesse isolamento é de aumentar o meu medo. Porque os pensamentos, eles produzem sentimentos, emoções que me levam a ações. Então, nesse isolamento, enquanto eu não estou saindo para as minhas reuniões sociais, para os meus jogos de futebol, para a minha comunidade, seja lá o que eu fazia, nesse momento que eu estou isolada, os pensamentos, eles vão me levar às emoções que vão me levar a ações. Então, vamos dizer que eu permita que essas informações entrem e dominem meus pensamentos. Então, o medo vai se apoderar de mim. E uma das coisas que eu posso fazer, eu tenho medo de ficar sem alimentação, os meus familiares, as pessoas ao meu redor. Então eu corro no supermercado, eu encho meu carrinho com tudo que eu conseguir, eu esvazio as prateleiras do supermercado e eu vou para minha casa, no caminho de casa, eu passo na farmácia, compro tudo quanto é remédio, inclusive eu vi que tem um remédio que pode ajudar nesse tal desse vírus, então eu também compro tudo que tem e levo para casa. E isso aí acontece? Eu morro. Eu vou morrendo. O medo vai me consumindo, e eu de fato morro com ou sem o vírus. Porque o vírus, ele não é a causa da minha morte, mas o medo é. Esse tempo em que eu estou isolada, eu consigo perceber tantas coisas sobre mim. Esse tempo em que eu não estou saindo, esse tempo em que eu estou mais reclusa, mais reflexiva, eu posso descobrir tantas coisas sobre mim. Por exemplo, se a minha área é controle, vai ser complicado, porque eu não tenho controle da situação. Se a minha área é ira, eu fico muito tensa com tudo que está acontecendo na casa. Teve um depoimento de uma pessoa muito querida, líder de um dos nossos grupos de Celebrando, fora de São Paulo. Ele disse: eu sou professor universitário, eu sempre dei aula e eu me considero um bom professor. Mas agora em casa eu estou descobrindo que os meus filhos não me obedecem como os meus alunos me obedecem. Então está aprendendo uma outra área em que ele não era muito bom. Esse tempo em que nós estamos em solitude
tantas áreas de recuperação podem vir. Se a minha área de recuperação é a ansiedade toma conta de mim. Mas eu queria enfatizar que nenhuma das minhas áreas de recuperação está vindo por causa da crise. Elas já estavam em mim. O que a crise fez é só apertou o gatilho e elas estão vindo. E no momento em que eu estou quietinha, em que eu estou em isolamento, essas áreas vêm e elas querem me devorar. Então, algumas sugestões para esse momento em que nós estamos passando, nós como pessoas que querem trabalhar a recuperação. A recuperação, queridos, não é nada mais do que o processo de santificação. Não tem a ver com um programa celebrando recuperação. Tem a ver com o meu processo, aquele no qual Cristo está sendo formado em mim dia a dia. Então, algumas sugestões. Primeiro, se os pensamentos produzem emoções, sentimentos que me levam à ação, então eu preciso ter cuidado com o que eu coloco na minha mente que vai produzir esses pensamentos. Então, eu posso ser mais seletiva com o que eu ouço na mídia. E quando eu ouço, eu posso determinar qual é o horário que eu vou ver as notícias e quais as notícias que eu vou ouvir. Então, eu posso ser mais seletiva nesta área. A segunda área que eu posso ser seletiva é o que eu vou abrir no meu WhatsApp, no meu e-mail, no meu Twitter. Eu preciso guardar a minha mente nesse período de isolamento. Eu preciso ser sábia, cultivar a serenidade para eu ver o que está saindo de dentro em mim. E a terceira sugestão de ser seletivo tem a ver com eu preciso selecionar quem eu vou ouvir. Quais são os pastores, quais são os líderes, quais são os líderes que eu vou ouvir. No meu caso, eu decidi que as notícias eu vou ouvir à tarde, uma vez por dia. Eu decidi as pessoas de quem eu vou abrir o WhatsApp, porque tem algumas pessoas que só mandam coisas horrorosas. Eu não preciso nesse meu processo de recuperação. E eu selecionei 2 líderes que eu vou ouvir. 2 pessoas coerentes que vão me ajudar a passar por esse processo. Este nosso processo de recuperação, esse nosso processo de isolamento, então, nos leva a algo que eu considero o vestibular do celebrante, que eu considero a sabatina, para quem ainda lembra desse termo. Porque é nesse momento que eu vou conseguir nomear algumas coisas que a princípio eu nem sabia que estava lá dentro. Eu fico pensando, por exemplo, num balde com águas densas, águas sujas. E imagine que eu sempre estou com uma colher de pau mexendo nesse balde. As impurezas, elas vão conseguir se solidificar no fundo desse balde? Se eu estou mexendo o tempo todo? É claro que não. É claro que não. Agora, se eu passo a não mexer nesse balde, as impurezas, elas vão se solidificando no fundo desse balde e eu consigo ver o que está ali. Esse isolamento está providenciando para nós um período em que as nossas questões, que os nossos conteúdos estão se solidificando no fundo. Então, é um período rico. Uma das minhas áreas de recuperação é a ansiedade. Na verdade, deixa eu me apresentar. Eu sou a filha amada de Deus, trabalhando esse ciclo, a questão da ansiedade e a procrastinação. E para alguém que é ansioso, ele gosta sempre de estar fazendo alguma coisa. E de repente, eu não só ouço de 1 ou 2 pessoas, mas eu ouço da nação a importância de eu ficar quietinha, a importância de eu não sair de casa. E para um ansioso, para uma pessoa que é um workaholic, é algo difícil. Então, as coisas que têm aparecido pelo fato de não estar mexendo no balde, os conteúdos que estão aparecendo são de grande importância nesse meu processo. Então,
o que eu sugiro para cada um dos celebrantes, para cada uma das pessoas que querem trabalhar a sua recuperação, nomeie, dê nome aos sentimentos. É medo de morrer, é medo de não ter alimentação, é medo de não termos o nosso sustento no fim do ano, no fim do mês, no fim da semana. É o medo daquelas pessoas queridas e amadas, nossos irmãos que estão nas comunidades, que sequer tem água para lavar a mão, que não tem álcool gel. Muitos de nós, se cuidamos de pessoas, ficamos ansiosos. Como nós vamos fazer? Porque nós estamos no conforto de nossa casa. Mas essas pessoas queridas, filhas amadas de Deus, que não têm como se cuidar. Então, essa ansiedade, ela tende a crescer. Então, eu dou um nome. Eu falo, Pai, eu tenho uma questão a trabalhar. Tem a ver com a ansiedade. Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor está conosco. Nós lemos o texto, diz que perto está o Senhor. Então eu dou um nome, chama-se ansiedade. Dar o nome à área que eu tenho que trabalhar, nomear, reconhecer, dar o nome. E a terceira parte que eu tenho feito nesse período de isolamento, eu estou reconhecendo, uma vez que eu estou no isolamento, eu tenho aparecido dessas áreas, eu estou conhecendo de novo. Eu estou dando nome, eu estou nomeando. E uma terceira coisa que eu tenho feito, eu tenho partilhado com alguém da minha confiança. No programa do Celebrando, nós chamamos madrinha, mulheres falam com madrinhas e os homens falam com os padrinhos, ou também nós temos prestadores de conta. Mas compartilhar com alguém. Eu preciso falar para uma terceira pessoa que eu estou trabalhando. Esse momento de estarmos isolados não significa que estamos só. Nós só não estamos fisicamente perto do outro, mas o outro está à disposição. O outro, aquele outro que nós escolhemos para caminhar conosco, ele está à disposição e ele estaria pronto para ouvir o que eu preciso confessar. Na verdade, a palavra é confessar. As pessoas têm dito, olha, nós nunca seremos os mesmos depois desta pandemia, depois dessa crise, depois desse vírus. E eu me arrisco a dizer que sim, nós podemos ser exatamente os mesmos depois desse período de isolamento, depois dessa crise. Porque nós só vamos mudar à medida que nós pegarmos esses conteúdos que estão saindo de dentro em nós e trabalharmos os mesmos. Senão, daqui a 100 anos, 50 anos, nós teremos a mesma crise, nós teremos as mesmas questões. Então, a importância de nós reconhecermos que esse período em que estamos isolados, os conteúdos estão vindo, que os pensamentos nos levam a ter sentimentos e nos levam a tomar ações. Reconhecer isto, aproveitar para fazer este vestibular, entendendo o que está dentro em mim, dando nome, reconhecendo, dando nome, partilhando com alguém. E minha última sugestão é o que Paulo fala nessa carta. Ele fala assim, nós estamos em Filipenses, capítulo 4, é o que ele fala logo no comecinho. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, eu digo, alegrem-se. Queridos, essa alegria que ele está falando aqui, não é alegria porque tudo está bem. A carta foi escrita para esse povo que estava sofrendo. Nós podemos, em meio ao nosso período de isolamento, termos esta alegria. Tivemos uma reunião alguns dias atrás com os líderes do Celebrando no Brasil, e algumas pessoas falaram coisas que me abençoaram muito. Um falou, olha, eu estou tendo tempo de brincar com os meus filhos. É um pastor de uma comunidade grande e que tinha que estar na igreja durante muito tempo. E ele falou, estou brincando com os meus filhos, assistindo sessão da tarde com os meus filhos. Alegrem-se sempre no Senhor. Não importa o que esse período de isolamento tem trazido à tona nas nossas dores, as nossas questões mal resolvidas, porque o balde está sempre mexendo, não importa o que está trazendo à tona. Nós podemos ter essa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E eu queria terminar aqui, olha.
perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aí ele fala de novo, queria ler de novo sobre as características dos pensamentos que nós podemos cuidar para que esses pensamentos que entrem na nossa mente, eles sejam pensamentos que nos levarão a sentimentos saudáveis e ações saudáveis. Um dos textos da Palavra de Deus fala assim, levando cativo todo pensamento ao conhecimento de Deus. Então, eu não preciso ficar pensando tudo o que vai passar na minha mente. Eu não preciso cultivar todos os pensamentos que passam na minha mente. Eu posso selecionar. E os pensamentos que Paulo sugere que nós tenhamos é tudo o que é, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Muitos de nós estamos nessa caminhada por um bom tempo. E nós temos ouvido muito sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está presente. E esta é a nossa oportunidade, o nosso vestibular, para entendermos se de fato estamos confiando nesse Deus que diz que está presente, nesse Deus da paz, nesse Deus que está conosco. Então, amados, nesse período em que estamos isolados, nós podemos escolher confiar nesse Deus da paz, nesse Deus da graça e nesse Deus que ouve as nossas orações. Nós vamos agora para os nossos grupos de apoio. Teremos uma música, um louvor, e é o tempo para você entrar nesse link que você está vendo aqui no vídeo. E nós temos a sala. Se você está pela primeira vez, entre na sala da primeira vez. Se você é homem, entre na sala da primeira vez masculina. Se você é mulher, entre na sala da primeira vez feminina. E as regras vão ser lidas, as diretrizes vão ser lidas. E a pergunta que nós temos para a pergunta morte de hoje é: no que eu posso ser grato? No que eu posso ser grata nesse período de isolamento? Nesse período em que eu estou mais quietinha, nesse período que eu estou reclusa, por que eu posso ser grata? Porque nós vamos terminar celebrando. Nós vamos terminar nosso tempo de partilha hoje celebrando, agradecidos, porque perto está o Senhor. Boa noite.